aqui. Tô gravando aqui, Tami, tá bom? Só para saber que você tá gravando. Imagina. Então, baseado no material que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando com a fonte com a referência da marca. Então, a marca ela tem uma estrutura linear. Então, se a Incorpore, que o logotipo que a gente fez, ela tem uma estrutura de linha, então que fonte ela possa ser. E outro detalhe, o espaço que essa fonte, se ela fosse uma fonte mais redonda, ela ocuparia muito espaço. Então, por ser mais fina, ela ocupa menos espaço. Então, eu entendo o teu gosto, mas é importante ver essas características, tá bom? Certeza. Vamos voltar lá para o Illustrator? Então, seguindo, abre para a gente a página da GNO, para a gente poder ter aquele espelhamento que a gente estava fazendo. Perfeito. E aí, eu tenho medo de achar que casou bem o projeto e chegar na hora não ficou bom, não ficou técnica a fonte. Eu ainda estou com essas inseguranças, com Mas essa dificuldade. é tempo, é tempo. Isso aí é que nem cirurgia médica. Você vai começar a fazer comer, depois você já com o olho fechado, você já escolhe as fontes. E se alguém titubear, você fala assim, quer fazer? Aí a pessoa fala assim, não, você tem um argumento. Então, é mais ou menos isso. Então, olhando a tela aí da GNO, a gente vai para a parte da estrutura que a gente está fazendo. Sobre nós, né? Tem o seu... Aí o que nós colocamos? O portfólio, que era o bloco... A gente meio que mudou a ordem um pouquinho, né? Que essa parte aí tem o teu incorpore, que a gente fez em 3, Uhum. aí tem 4, desce um pouquinho. Aí essa questão do portfólio, a gente vai colocar isso lá agora, né? Baseado um pouquinho no tipo de material que a gente vai trabalhar. Fotos, pode descer um pouquinho mais. Então a gente só mudou um pouco a ordem. O quem somos veio antes do que serviço, tá? Então desce um pouquinho mais para a gente ver o layout do site. Ele colocou blocos, né? Aí ele está ainda dentro da parte de portfólio. Ele mostrou primeiro os produtos, depois os serviços que ele fez, né? Pode descer mais. E aí é sobre nós. Aí o sobre nós e depois o formulário. Então a gente vai colocar o portfólio, depois a gente vai fazer esse formulário aí, só para que a gente possa ter mais um pouco de conteúdo. Volta no site da Incorpore que a gente está fazendo lá. Aqui. Vamos sobe no menu aqui para a gente poder ver o menu do nosso site aí. O que nós temos? Nós temos portfólio, né? Fale Fale conosco. corretores de plantão e tem o Incorpore. A gente vai só substituir o seguinte, ó. A gente vai colocar um botão a mais. Depois entre portfólio e fale conosco. Ou melhor, você vai trazer o portfólio um pouquinho para a direita. Dá mais um, fazendo favor. Um pouquinho mais? Tá Mais um bom. pouquinho, só para a gente chegar mais. Isso. Aí nós vamos arrastar. Copia e cola. Mantém esse aí, né? Copia ele e cola. Aonde eu ponho, professor? Você vai Aqui mesmo? isso, você vai aumentar um pouco o espaçamento e fale conosco. Pode colar aí primeiro aí pra gente pode arrastar um pouquinho pro isso. Jogue o fale conosco para a direita um pouquinho. Peraí, deixa eu selecionar. Mais ou menos assim? Isso, um pouquinho mais. Aí, mais um pouquinho. Isso, pode levar. Uhum. Isso. Aí o portfólio você vai trazer um pouquinho para a direita aí também. Tá ótimo. Aonde está o primeiro portfólio, coloca aí quem somos. Tudo em caixa alta ou não, Tudo professor? que nem tá no outro, tudo caixa alta.
Beleza. Pode aumentar um pouquinho o retângulo abaixo do quem somos. Seleção 1, né? Uhum. Pode dar um zoom aí se você quiser, para chegar mais próximo e ser mais assertivo, se quiser. Foi, Foi. né? Ah, então beleza, deu certo. Então, ó, os corretores de plantão, se você quiser arrumar bem o espaçamento, você consegue, sem eu falar muito, você consegue dar um ajuste entre. Tá vendo que o Fale Conosco está um pouquinho longe do corretor? O que, que você acha mais viável? Abrir mais o espaço ou trazer os corretores mais para cá? Nossa, olhando assim, eu acho que. Deixa eu olhar ele com ajuste na tela. Eu acho que se eu trazer o corretor de plantão para cá, vai ficar mais espaço aqui, né? Aí vai ficar meio vazio aqui, né? Ó, Mais fácil. respeitando a linha de baixo ali, ó, do primeiro produto que tem, ó, ele até não fica tão. O que que eu acho mais interessante ali olhando é o respiro entre os botões. Eu trago então um pouquinho para a esquerda o corretores de plantão. Trago, pode deixar. Mais ou menos assim, um dedo? Isso, tá ótimo, perfeito. Aí, lembra como alinhar, se todos estão alinhados na mesma base aí? Só os textos primeiro. Isso. Primeiro para a esquerda, depois para a direita e depois Não, no meio? nesse caso, como é só alinhamento, você vai no número 6 ali, ó. Desce um pouco, vai para a direita. Vem mais, vem mais. Aqui? Isso. Pode apertar. Opa, a gente volta, dá um Ctrl Z. Seleciona de novo os textos, portfólio. Quem somos, ok. Faz o seguinte, ó, como você está selecionando essa linha guia, volta, dá um Ctrl Z. A linha guia aí, arrasta ela para o lado aí, essa linha verde aí, ó. A linha, essa não, a da direita. Arrasta ela para direita, para direita, para direita, para direita. Aí, opa, deixa ela, isso, entre o quadro aí, ó, isso. Tá Aqui. ótimo, pode deixar. Agora seleciona os textos lá novamente. É isso. Agora vai lá naquela opção lá de alinhar, ou alinhar, só alinhar. Tem um texto aí, isso. Aí você vai no No- número, isso aí. Aperta, sobe um pouquinho, que eu acho que você desceu sem querer. Pronto, eles alinharam, alinharam. Agora, você apertou o alinhar lá? Apertei. Então, perfeito. Aí, olhando as linhas vermelhas, elas estão embaixo dos textos corretos aí. Perfeito. Então, nós temos o quem somos, o tenho incorpore. Quando a pessoa clicar, vai para essa aba do tenho incorpore. Apertou, a pessoa clicou quem somos, ela vai descer para a parte do quem somos. E agora a gente vai descer, pode descer, a gente depois do quem somos, pode descer mais um pouquinho. Quando a pessoa clicar no quem somos, o site vai mandar para cá. Vamos descer mais um pouco. Então agora a gente vai fazer a área do portfólio. Então essa parte aí nós precisamos fazer uma divisão. Por mais que a cor do fundo ali, que é a foto, já dá um bloco, né? Nós vamos fazer agora um texto. E aí nós vamos pegar que texto? A gente vai pegar o texto tem o incorpore. Pode copiar esse tem o incorpore. Copia e cola. Cola aqui mesmo? Isso, vamos colar ele aí. Isso. Onde ele tá? Colocar nessa linha verde, né? Isso. Depois a gente vai. Isso. Depois a gente centraliza ele porque vai mudar o texto. Então, agora, como a gente tem esse espaço branco que também é legal, que dá uma. Não fica tão blocado por causa dessas faixinhas que a gente deixou aí do preto com vermelho, né? Não deixou tão blocado. A gente vai alterar esse nome tenha um incorpore para portfólio. Então você vai escrever aí portfólio. E em que cor? Faz o seguinte, ó.
Onde tenha um incorpore, deixa o tenha um, apaga o tenha um e coloca portfólio. Isso, escreve portfólio. Peraí, pô. Isso, apaga o tenha um com delete. Pode vir, tá bom. Dá um espacinho, faltou o O. Pode pôr um acento no O, portfólio. Isso. Portfólio incorpóreo. Na vez de a gente colocar portfólio incorpóreo lá em cima, a gente e a palavra portfólio para não ficar pequenininha, a gente jogou o incorpóreo. Então, é um excesso, tá? Ah, Daniel, por que lá em cima tá escrito portfólio e embaixo tá portfólio incorpóreo? Porque pensando nessa área aí, a palavra incorpore, a palavra portfólio ia ficar muito pequenininha. Então, eu dei um ganho. Eu enchi um pouquinho de linguiça aí para dar um ar. Lembrando E que ficou, né? Oi? E ficou as duas cores, né, também. Isso, então a gente evidenciou também o Incorpore, então o portfólio da Incorpore. Aí pensando um pouco na estrutura que a gente viu na GNO, a gente viu que tinha botões menores lá, para a gente representar os principais produtos que a gente tem. O primeiro tem Incorpore, são os produtos relacionados aonde tem os lançamentos. Agora a gente vai colocar um portfólio de basicamente o que a Incorpore tem. Pode colocar residencial, comercial, terreno. Então, o que você acha interessante? Um botão ou uma caixa com uma foto? O que você acha mais bonito aí, pensando você? Olha, aqui é uma caixa, né, que eles colocam aqui, ó, condomínios residenciais, condomínios particulares e corporativos. Quer seguir nessa aí ou você quer nessa de baixo? Aí é teu gosto agora como profissional. Agora aqui de baixo é as fotos, né, as caixas, São a galeria. Você galeria. pode replicar ou pode fazer só de baixo. Porque você está percebendo que quando você clica lá em parte, sobe um pouquinho, ó. Portfólio residencial particular, aperta aí, ó, muda as fotos, É um monte. Uhum. entendeu? Então, para que não ficasse todas as fotos juntas, ele separou. Você pode seguir essa mesma proposta, ou fazer dois botões. O que você acha? Ah, professor, eu acho que ficou bem informativo e interessante a proposta deles, fica mais organizado. Você clica aqui e vai direto na foto que você no seu objetivo, nos projetos deles. Mas vale lembrar que por mais que eles deixam aqui as fotos organizadas no que eles já fizeram, eles colocam um misto de coisas aqui também para encher o site, né? Para fazer Isso. volume. Aham. E outro detalhe também é que ele ele deixou on page. Lembra que ele não precisou sair da página para mostrar os produtos. Então, dentro da mesma Não, página, ele clicou botões e aí foram abrindo essas fotos. Então, como nós estamos fazendo uma página on page, aí é legal essa proposta. Então, a gente vai fazer os botões lá no Illustrator. Então, a gente cria um botão. precisa. Aí você pode trabalhar com condomínio, no caso, você pode colocar imóveis residenciais, imóveis comerciais, imóveis, terrenos. Então você pode mudar lá dentro do Illustrator agora. Pode ir lá nessa mesma pegada, criar um botão. Aqui, né? Isso. Usando o mesmo layout de botão que a gente está fazendo. Se você quiser pegar esse botão do Quem Somos aqui, ó. Do. Por, Aqui, né? por ser um botão principal, a gente pode depois ajustar o alinhamento dele, mas pode copiar pelo tamanho. Isso. Eu achei que ele ia ficar, esse botão ia ficar grande, eu tava indo no outro. Isso, Aqui, esse vai ser a caixa maior, então a gente precisa evidenciar que é um botão especial, né? O outro é um a botão. gente põe uns três, a gente coloca imóveis residenciais, imóveis corporativos e imóveis comerciais, Pode que ser, nem eles colocaram aqui, ó. pode ser, Residências particulares, condomínios residenciais e imóveis corporativos. pode seguir nessa. Aí você faz um botão primeiro, aí depois você replica. Então,
Pode copiar o texto do... Tem um portfólio incorpore. Copia e cola. É isso. Aí a gente vai pôr em branco aí. E aí a gente vai diminuir agora, a gente vai escrever ele, não vai escrever ele totalmente em caixa alta. Porque senão a pessoa vai pensar que ele tem o mesmo peso do portfólio. Então a gente vai escrever lá, condomínio, você tinha falado imóveis? Imóveis residenciais, né? Isso, deixa eu só diminuir a fonte aqui, professor. Rapidinho, pronto, para mim enxergar ela. Isso, só que aí, tá vendo que tá tudo com caixa alta? Uhum. Seleciona ela de novo com seleção 1. Isso. Aí lá em caractere, onde você foi lá, observa que tem o... Isso, tira esse T mais... O outro. Aperta de novo nesse aí, que você apertou. Isso. Perfeito. Tá vendo que tudo ficou menorzinho? Aí nós... Ficou bem melhor. Aí as iniciais serão maiúsculas. Você vai escrever na hora de escrever aí. Pode escrever imóveis residenciais. O I maiúsculo e o R maiúsculo. Chega mais próximo. Pega a lupa também. Chega um pouquinho mais próximo para te ajudar. Isso. Perfeito. Aí vamos alinhar eles aí, ó. Vamos fazer o alinhamento da caixa aí. Como que a gente faz? O alinhamento da caixa, a gente seleciona aqui. Espera aí um pouquinho. Isso. Central, primeiro à esquerda, depois à direita. Vê o central aí, vê o central primeiro. Isso. Agora o número 5. 10 e 1, 2, aí. Ele subiu um pouquinho, mas ele centralizou eles no meio. Pode descer essa caixinha então, ó. Já tá ok, tá certinho. Agora só desce a caixinha para baixo aí. Desce a caixinha com tudo, Com professor, ou texto. desce só... O vermelho e o branco, isso. O texto e a caixinha vermelha. Opa. Tá. Seleciona. Acho que não funcionou, não. Isso, agora sim. Só que você pode, ó, na vez de ir com o teclado, pode dar um clique na letra no texto e arrastar no texto. Aperta residencial com o mouse. Isso, pode vir, pode vir. Coloca alinhado a essa caixa preta. Põe um pouquinho pra... Ah, sim. Isso. Tá ótimo. Pode até subir um pouquinho mais para chegar perto do portfólio, mantendo o mesmo lugar que você tá, sobe um pouquinho mais. Isso. Depois a gente vai alinhar isso aí. Ok. Agora você copia e cola ele. Beleza. Arrasta pro lado dele, lado direito. Perfeito. E aí copia e cola. E aí nós vamos colocar também mais um aí do lado direito. Olha que interessante também. A gente também tem a possibilidade de trabalhar a paleta de cor que nem eles da GNO fez. Tem o vermelho que a gente já está trabalhando, mas aí pode ter um tom um pouco a mais ou um tom um pouco abaixo. Então você pode clicar nesse primeiro retângulo vermelho. E aí, e aqui no quadradinho vermelho da esquerda aqui, ó. Isso, pode vir, dá 2 cliques aí. Ó, nessa área sua, aonde você tá com a bolinha ali aparecendo, ó, sobe um pouquinho o mouse, aí. Desce um pouquinho para baixo. Clica nessa bolinha e põe para baixo. Um pouquinho mais, vai vindo para baixo. Tá vendo que tá tendo uma variação um pouquinho. Pode descer Uhum. mais um pouco.
Ok. Então o que que eu fiz aqui? Eu mantive o mesmo linear da cor vermelha. Só que eu puxei um pouco para um tom mais escuro, mais próximo aqui do preto, para dar essa quebra um pouco do sublink. Então, para que não seja é um botão, mas que um botão que tem uma outra finalidade. Ele não vai te direcionar para um Saiba Mais, para um WhatsApp, ele não vai te tirar da página. Então, por mais que a gente tem botões, eu posso avisar para o usuário que tem botões que têm finalidades diferentes. Eu poderia colocar ele em verde, eu colocaria em marrom, em preto. Posso ter essa liberdade. É só para que você possa aproveitar o recurso que você tem, que são as cores, para dar uma mensagem, tá bom? Tá ótimo. Dá um ok. Então, se você perceber, o residencial está um pouquinho mais forte do que o de imóvel. O segundo, que a gente vai colocar ele aí de comerciais, imóveis corporativos. Pode escrever aí. Isso. Como que a gente alinha aí? No caso, você pode selecionar o texto primeiro. Seleciona a caixinha vermelha. E agora alinhar no número 2. Número 2, isso. Perfeito. Já está alinhadinho certinho. Então, outra proposta. Eu posso deixar um pouco mais escuro para mim falar, olha, eu tenho mais uma variação. Se você quiser usar aquele modelo que você já falou que tem uma cor aqui, ó, que é a cor já tá, Essa isso, aqui. aperta aí, ó. Ele dá um contraponto legal. Pronto. Aí você pode pegar o do residencial e trazer pro outro, ou você colocar mais uma variação. Se você quiser colocar uma variação mais escura, o que que você acha legal? Escurecer, manter a cor? Eu acho legal ela ficar junto com a primeira. O que você acha, professor? Beleza, então vamos nela. Eu não faço ideia, né? Então a gente pode. Perfeito. Então a gente tem um visual mais secundário, ou seja, nós estamos no segundo bloco, estamos no outro bloco aí que nós estamos trabalhando. O fundo branco para dar essa fluidez com o conteúdo de cima. Os dois botões. E aí nós vamos simular agora apenas uma área. A gente não vai precisar fazer as duas, do corporativo e do residencial. A gente vai fazer só uma galeria de fotos que seriam os móveis residenciais. Então a gente vai fazer uma caixinha cinza para representar essas imagens que nós temos. Então pode até abrir um pouquinho mais essa página que você está trabalhando. Pode abrir mais um pouquinho. Isso é o de baixo. É o que você estava lá. Isso. Essa O aqui, outro. né? O outro. Isso. O de baixo. Isso aí. Desculpa também. É em cima da mãozinha. Em cima da mãozinha ali, ó. Tem uma mãozinha lupa. A lupa é o de cima. Isso, é isso aí. Perfeito, legal. Acho que é melhor deixar os dois aqui dessa cor aqui escura, viu, professor? Porque aí fica só chamando atenção no que a gente quer trazer para o cliente, ficar os dois mais apagados. Perfeito. Também você pode trabalhar com os tons pretos também, o cinza. Uhum. Faz um teste aí também. Põe em preto, antes de seguir, vamos fazendo esses testes. Vai lá, põe uma cor preta aí, um cinza, para ver se fica interessante. Um cinza escuro. Tá vendo? Ó, você pode, para você poder significar que são três produtos diferentes. Estamos nas mesmas paletas de cores. Tá vendo que lá em cima tá criando uma paleta, tirando o roxinho que a gente usou por causa que a gente estava fazendo o trabalho lá da hamburgueria, o próprio Illustrator das cores que a gente vai criando uma paleta. Então se o cliente chegar para mim e falar assim, ó, eu queria a paleta de cores do meu projeto, ó, tá já definida aí quais são as paletas que a gente está trabalhando. Nossa, incrível. Tá? Então, olha que interessante, ó. Você ficou, eu achei mais moderno trabalhar com três, porque são três assuntos diferentes dentro de porque são ambientes diferentes, entendeu? Aí eu faria agora a caixinha embaixo, uma caixinha, a galeria que a gente vai fazer.
Uma caixinha, um retângulo, um Isso. quadradinho? A gente vai fazer quadradinhos, só que a gente vai fazer meio que 6 quadradinhos, tá? Mas tipo esse daqui ou um pouquinho maior? Pode ser um pouquinho maior. Por quê? Porque aí nós vamos colocar um pouco da galeria. Você pode copiar e colar, boa. Pode trazer um pouquinho pra cá. Beleza, excelente. Dá uma aumentada, né? Isso. Um Pra- pouquinho assim, mais ou menos, Isso, professor? pode ser. Para que a pessoa já veja aí um pouquinho da imagem, sem precisar abrir, ó, já dá para ver legal o projeto. Aí eu subiria um pouquinho próximo dos imóveis residenciais. Isso, legal. E aí eu copiaria e colaria, depois você faria só as alterações das imagens. Só para a gente ter o espaço aí. A gente coloca 6. A gente vai colocar 6, pode colocar 3 em cima e 3 embaixo. Depois a gente ajusta o alinhamento. Pode abrir mais a página se você quiser. Isso. Perfeito. Bem Assim, próximo, porque agora eles são galeria. É como se fosse um mosaico de fotos. Não precisa de tanto espaço, né? A gente só vai ter o cuidado do espaçamento entre os projetos aí pra gente poder ver como se fosse uma galeria mesmo de fotos. Eu subiria, ó, tá vendo o espaço entre o segundo de cima? uhum. O de cima tá um pouquinho à esquerda. Ó, volta no bloco de cima, no segundo a imagem. Essa é a terceira. Isso. Tá ótimo. Ó, tá vendo que os espaçamentos você manteve? Mantém esse mesmo espaçamento embaixo. Isso. Agora sobe um pouquinho, porque eu queria que o mesmo espaçamento que estivesse na vertical tivesse na horizontal. Então sobe um pouquinho para que a gente tenha um grid. Pode arrastar com o teclado, a setinha, para ficar bem alinhadinhos. Isso. Mais ou menos assim. Isso, tá ótimo. Até foi isso, bem pertinho como da vertical. Pode jogar um pouquinho para cima esse aí, um pouquinho para esquerda. Isso, e faz agora com o primeiro de baixo. Legal. Agora, Tami, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um retângulo avulso. Pega um retângulo ali do lado esquerdo, aqui nas ferramentas. Pode deixar aí, isso. Você vai colocar um retângulo sobre a segunda imagem. Você vai fazer um retângulo aí. Muito Sim? menor, isso. Você vai pegar esse retângulo, tá ótimo. Só pra gente ver ele, solta. Coloca ele em preto pra mim. Opa, peraí. É mesmo, certinho. De novo, sumiu minhas Aí. amostras. Pronto, coloquei. Põe pra mim opacidade de 50%. Beleza. Agora, preenche esse quadradinho sobre a imagem. Faz como se você fosse Por colocar cima? um filtro. Como se fosse colocar um isso filme em cima da imagenzinha. Isso. Isso. Agora você vai copiar isso aí, vai deixar todos menos o primeiro. Você vai preencher, vai copiar e colar e vai colocar sobre o segundo, sobre o terceiro, sobre o quinto e sobre o sexto. Isso.
Menos o primeiro, né, É, professor? menos o primeiro. Pronto. O que, que você entendeu que eu fiz aí? O que eu quis representar para você? Você destacou os imóveis residenciais, o primeiro. Os outros ficou como corporativo e os outros seriam não residenciais, seria terrenos. Você destacou os imóveis residenciais, seria isso. Não, eu deixei. Todos que estão aí seriam residenciais. Ah, sim. Todos é da área. Então, se eu apertasse os residenciais, saberiam essas 6 imagens. E aí, eu, quando passo o mouse em cima, que seria o primeiro para representar, seria que, olha, você está vendo esse aqui. Se você passasse o mouse em cima do segundo, olha, você está vendo esse aqui. É avisando Ah, para o programador que tem uma surpresinha. Então, assim, se você quisesse colocar um texto para falar o que é, que eu não acho legal, porque já tem texto sobre texto muito, porque aí você falaria que seria a sala ou área gourmet, né, para você representar sim. as Aonde áreas. passar o mouse, ele vai destacar, ele vai ficar em destaque. Aonde passar o mouse sempre, o que for Isso. selecionado. Perfeito. Então eu tô avisando para o designer ou para o layout aqui, olha, eu tô vendo o projeto, mas não tô vendo. Esse filtrinho preto que eu coloquei foi só para não ficar pesadão, preto, fechado, escondido, mas também eu não dei muito destaque como o primeiro. Então eu coloquei essa película aí preta para fazer isso. Então eu poderia ter feito selecionado a imagem e deixado numa opacidade, como eu fiz um retângulo e coloquei sobreposto. Tudo bem? Tá ótimo, tudo ótimo. Aí agora a gente só vai ajustar o espaçamento dessas 6 caixinhas, seleciona todas essas caixinhas, alinhados com o de cima. Então você pode trazer um pouquinho para a esquerda com o teclado, se quiser. O alinhamento não, desculpa. Não precisa mexer, é só espaçar com isso, com o teclado. Tá ótimo. Tá vendo que o lado esquerdo está semelhante olhando pela guia vermelha e o cinza lá de cima, Uhum. ó. Opa, você subiu um pouco. Vou colocar aqui Ctrl Z. Ué, Dá um Ctrl Z de novo. Aí, pode salvar. Família, sua família. pode Salve. salvar? Pode salvar. Estamos quase lá então. Tá vendo que tá ficando grande esse site aí, mas é legal que você. O que você pode evidenciar? Olha que interessante. Sobe um pouquinho, pega o texto que tá lá na parte de Americana, Valinhos. Pega essa caixa de texto que tá aí, copia e cola e arrasta para baixo daqueles blocos de texto, de imagem que a gente fez. Aí embaixo aí, a gente vai colocar uma frase para representar esse ambiente. Então, vai no chat GPT, fala: chat, me dê uma frase que represente um imóvel residencial. E aí a gente vai substituir esse bloco para a gente só representar uma frase para poder dividir o espaço. Você entendeu a minha lógica? Entendi. Perfeito, professor. Deixa eu só dar uma aumentada aqui. Isso. Nossa, ele já tá enorme. Se for olhar assim, já tá. E é uma página só. Imagina ter que fazer as páginas internas dela. Se tivesse que fazer múltiplas páginas. Então, ou você pega um texto lá do chat GPT, ou pega no site da GNO, mas uma frase que representasse esse bloco de residências. Aqui, vamos ver lá no que tem lá no GNO. Ó, ele não dá muita coisa, tá vendo? Ele coloca assim, ó, sobe um pouquinho. Ele coloca um pouquinho, ó, trabalho, volta um pouquinho, desce um pouco, perdão. Mais um pouquinho. Ele colocou excelência construída pelo trabalho. Você pode copiar esse texto e jogar no ChatGPT e pedir para que ele crie uma variação dessa frase, né? Faz agora? Pode fazer, para a gente já conhecer, pôr lá dentro no chat GPT. É melhor. Tá super organizada a Google, né? No Gemini agora.
Também, pode ser o Gemini ou o ChatGPT. Você gosta do Gemini? Eu gosto, ele tá bem atualizadinho agora. Ah, então vamos nele. Então, pede para ele surpreender. Cria uma frase semelhante, alguma coisa. Melhore essa frase. Cria uma frase semelhante a essa, com um pouco mais intensidade, seria? Pode ser. Vamos ver. O sucesso alcançado não é apenas um feito, é a consagração inabalável de um trabalho árduo. Não ficou tão comercial para uma incorporadora. Coloca aí, para uma incorporadora embaixo. Já sei o que eu vou fazer. Vai lá, me surpreenda também. Vereadora. Que seja uma frase comercial. Mas coloquei tudo em caixa alta. Não tem problema. Aí, Comercial. Nossa excelência não é um desejo, é a entrega incontestável do nosso trabalho. perfeito. Ó. Aí a gente pega esse texto aí, ó. Agora a gente conseguiu fazer um comando legal para ela. Peraí. Isso. Põe aqui. Aí a gente vai selecionar esse texto aí, depois a gente vai abrir essa caixa inteira. Isso, seleciona e cola. Pode apagar esse texto de baixo, esse que não faz sentido nele aí, que é alto padrão localizado. Pode apagar isso aí. É que você tá na caixa, dá um clique entre as letras também. Sempre quando acontecer isso, dá um clique entre as letras ali para não criar uma caixinha fora. Conter, né? Isso, com o T. Isso, agora você pode apagar ele com backstage aí ou com isso, exatamente. Pode apagar aí. Legal. Vai até a parte de projeto inovador, pode isso, pode ir clicando. Isso. Legal. Agora a gente centraliza essa frase. Aperta o seleção 1. Tem um aspas aí, não tem? Tem. Vou colocar ali depois. Pode arrastar com o mouse também, que pode te ajudar um pouquinho mais. Isso. Pode vir. Isso, pode vir. Pode alinhar pelo centro. Deixa isso. Vai com o olho mesmo, não, com o mouse mesmo. Não precisa ser certinho, não. Vem mais, vem mais. Aí, ó, até aparecer aquela linha rosa lá. Traz um pouquinho para a esquerda. Vai aparecer uma linha guia rosa. Vai vindo um pouquinho com o mouse. Aí, ó. Tá vendo que apareceu uma linha rosa? De novo que seleciona ela, arrasta. Aí, opa, volta um pouquinho até aparecer a linha rosa. Tá bom. Aí, Foi. perfeito. Então, ó, essa caixinha dá para dar um gás um pouquinho nesse tamanho de texto. Por quê? Porque ele é um texto, uma frase importante, mas não é um texto corrido que nem o outro, né? Que número que tava? 32. Vamos A gente pegar pode colocar 50? Vê lá, vamos ver se fica bom. Se vai ficar muito grande. Acho que era isso, hein? Não. Ficou bom. Vamos dar um gran finale, vamos deixar um negocinho bonitinho. O que a gente vai pegar? Agora a gente vai pegar um retângulo vermelho que tem lá embaixo do... Só que aí a gente vai fazer uma fininha, um retângulo bem fininho, pequeno. Isso. Aí. Só que você vai pôr em vermelho. Só que ele ainda tá meio grossinho ainda. A gente vai deixar a espessura dele um pouquinho mais fina.
Perfeito, professor. Cancela aí. É que você tá ou em um e outro. Ou fecha esse seletor de cores e seleciona a cor que você quer aqui, vermelho. Seria esse vermelho ou aquele vermelho mais escuro? Vamos no vermelho lá de... Vamos naquele vermelho padrão que a gente está usando lá no menu, lá em cima no menu. É esse daqui. Isso. Aí, a espessura da altura aí, Tami, você tá vendo que tá um pouquinho grosseirinho, um pouquinho. Vamos deixar mais Tá. fina essa linha. Deixa eu só colocá-la aqui embaixo. Isso. Pode, tem que por aqui embaixo, né? Isso. Só que eu vou querer que diminua um pouquinho também a altura e a largura. Você pode diminuir um pouquinho a largura. Um pouquinho mais. Ué. Pode diminuir mais. Aí. Agora a sua largura. Então eu quero que a palavra a linha comece no não. Isso. E no incontestável. Só que você está arrastando ela. Não é para arrastar, é para diminuir um pouquinho. Peraí. Aí. Girou. Opa. Pode dar um zoom ou você pode editar essa largura. Isso. Ó, tá fazendo. Tá Isso. indo. Aí até incontestável. Pode ir. Tá ótimo e diminui um pouquinho a altura dela. Que ela acho que ela não tá mais grossinha de altura. Deixa ela mais fininha. Foi muito então. Volta um pouquinho. Não, vai mais um pouquinho. Eu tô sendo muito preciso agora demais. Pode dar mais um zoom. Isso. E que ela ficou. Aí, Deu vamos. uma Aí. exagerada. Perfeito. Vamos olhar em plano geral aí. Ó, essa barra. Opa. Colocar ajustar na tela, né? Isso. Aí chega um pouquinho próximo ali. Ctrl mais. Isso. Aí também, tá vendo que a distância dessa linha, ela tá um pouquinho apertada, ela tá muito próxima. Vamos descer um pouquinho essa linha vermelha para dar um respiro na frase. A gente tá colocando uma base nesse texto para que ele não fique voando. O que é Ficou legal... bom. Oi? Desce mais? Tá ótimo. Mas eu queria que você entendesse o que eu tô colocando aqui para você. Eu deixei o texto linear, eu não coloquei ele blocadinho, é uma frase que deu para ver em todo o site. Para que esse texto não fique voando nesse fundo branco infinito, eu dei essa barrinha vermelha que está lá no menu. Só que diferente de ser um menu, um botão que preenchesse toda essa linha, eu só coloquei como uma referência. Você está vendo que são as linhas semelhantes, mas uma com a finalidade da outra. Você está entendendo um pouquinho do conceito, né, Tânia? Sim. Sem contar que tá forçando bem a barra aqui para o pessoal entender. Não é um desejo, é entrega incontestável. Tá deixando também bem claro isso na cabeça do cliente. Exato. Então eu dei um reforço nesse texto. Então se fosse para o outro artigo, que nem lá outro botão do corporativo, iam surgir 6 imagens diferentes, uma outra frase, mas que não tem nenhum botão de ação. Não é para pessoa clicar, é para pessoa que já vê as fotos aqui. Então, diferente do Tenha ou Incorpore, que tenha lá a opção de ir para Saiba Mais, aqui não, aqui é uma galeria de fotos que as fotos já estão aqui. Daqui acabou. Agora a gente vai para a parte do formulário para a gente finalizar o site, que é a parte final aqui do rodapé. Olhando o site, ó, nós somos no botão Tenha ou Incorpore, tá lá. Quem somos? Pá, desceu, nós já fizemos. Portfólio, agora é o Fale Conosco, que é o nosso formulário, que hoje não faz tanto sentido, mas que é o importante ter, que é o canal de comunicação, porque hoje as pessoas vão direto no WhatsApp. Mas por que os sites mantêm isso? Por ser uma forma organizada de organizar os dados da pessoa que está entrando em contato para ir para a caixa de e-mail de quem está recebendo do site, tá bom?
Tá certo. Professor, aqui no site da GNO, eles colocam aqui, é uma homepage, né? Mas aqui eles colocam aqui, se você coloca imóveis residenciais, abre uma caixa que está aqui destacando, aí você coloca particulares, olha, acende a parte que está o destaque, como a gente fez a proposta com as fotos também. Aí ele já coloca outras fotos, e aí você coloca o corporativo, já aparece outras fotos. No nosso site, ele que é da Incorpore, a gente vai fazer isso, vai ficar isso com a programação ou não? Aí a gente vai ter que colocar uma outra página ou vai abrir na mesma página pela programação, onde a pessoa clicar aqui? Ficaria na mesma página, trocaria só essas fotos. Quando a pessoa clicar aí na programação, ficaria a mesma página, só trocaria essas fotos. Aí tem que fazer Fica um... com a programação isso, né? Isso, Entendi, fica na mesma página. na mesma Perfeito. página. Aí você tem sempre essa referência da Corpore. O que que eu não vou... Outra coisa, Pode falar. pode falar, professor. Não, imagina, pode falar. O que que eu ia falar? Nas fotos que você colocou ali, não precisa alterar elas ali. Se você quiser alterar, pegar cada imagem diferente para representar um ambiente, naquelas que a gente copiou e colou no Incorpore, a gente repetiu as fotos. Mas se você quiser buscar com mais tranquilidade uma foto de uma sala, uma foto de uma cozinha, de um banheiro e preencher aquelas imagens para deixar mais ilustrado, fica mais bonito. Entendeu? Perfeito. Essa parte aqui, o fundo do site, é interessante a gente fazer também ou não tem necessidade? Que é esse fundo aqui, que Esse é um fundo cinza com um fundo aqui preto, meio ilustrado aqui. Quando eu fiz no nosso, que é o Incorpore, eu evidenciei muito mais o branco para dar mais destaque nos botões. O da GNO fez um background aí diferente. Se a gente pode fazer um background desse no Fale Conosco, para a gente poder fazer um elemento de fundo, né? Porque ele está fazendo tudo pesado, ficou mais pesado a parte do site da GNO. O nosso está um pouquinho mais leve. O branco permite que o site não fique tão pesado. Por isso que eu não trabalhei com plano de fundo. Mas a gente pode, que nem na parte do Quem Somos, a foto ficou lá. Aí na parte do Fale Conosco, a gente pode colocar um fundo temático, que é isso que você falou, uma textura de fundo. A gente faz um Uma bloco textura. preto e uma textura. A gente faz uma onda, pega algum elemento para ilustrar isso. Vamos fazer, dá para fazer isso aí. O que você achar melhor, professor? Deixa eu olhar aqui, que parece que eu parei de compartilhar minha tela sem É, querer. O computador. não, fique em paz. Eu acho que ele já tá querendo. Ele chegou hoje mais tarde, então ele já falou também. Acho que é hora de a gente dormir. Como que faz aqui para mim achar o meu Vai lá no, negócio aqui sumiu? vai no WhatsApp lá. Tem um botão lá da gente do nosso Meet lá. Do Meet, isso. Deixa eu já colocar aqui. Pedir para usar modo compra e apresentar, não. Espera aí um pouquinho. Uhum. Pedir para participar. Agora sim, tá chegando aqui. Ah, tá aqui, ó. Não, Chegou um. chegou? Tá faltando. Acho que foi. 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 Voltou. Do nada, é que eu tô mexendo com muita coisa, ele tá ficando meio preguiçoso. Pronto. E aí, daria para fazer, então, aí a gente colocaria esse fundo aqui deles, né? Peraí, Eu só Tami. achei. Peraí que acho que parou, Tami. Vê de novo aí. Porque ficou só uma. Pede de novo aí, Ai, Tami. só um Ou pouquinho. melhor, você já tá dentro. Compartilha a tela, que você não tá compartilhando. Vai lá aquele monitorzinho lá e compartilha a tela. Lá no Meet lá. Esse aqui. Isso, agora foi. Agora foi? Agora foi. Agora pode compartilhar o Illustrator aí. Pode falar o que você tava falando. Aqui, para a gente compartilhar, ele tem como se fosse um desenho, umas linhas aqui. Aí, no caso, nem sempre pode ser que não combine com o nosso site, né? Porque o nosso site é uma outra textura, uma outra jogada. Então, no caso, a gente pode fazer um outro plano de fundo só se for necessário, não é obrigatório de prática para deixar o Não. site. Ele fez esse. Você viu que ele fez um estilo engraçado que não tem nada no site que tem curva. Se você perceber o Uhum, site da GNO, nenhum botão, nada lá em cima tem onda. Tudo é reto. Então,
teve um pouco de incoerência. O que que é essa curva? Sobe um pouco mais o site. Vê se tem algum lugar outro que tem curva, ó. Então As ele fotos colocou, tão bonitas, nada. ele colocou só uma onda aí, uma textura que não representa muito. Ele achou interessante, eu acho legal, bonito, mas eu não vejo uma relação com o layout, porque não tem nada no site que tenha esse sentido. Então o que que eu faria? Retas. Poderia fazer essas linhas, mas numa linha linear ou transversal. E aí é uma brincadeira que você pode fazer agora, que nem a parte do Fale Conosco que a gente, que tá vendo essa parte que ele colocou aqui, excelência construída, ele fez uma faixa cinza, né? Então meio que a gente consegue ver a marcação do bloco, ficou bem marcado. O nosso Ficou mesmo. a gente deixou menos blocadão. Tem os botões, mas o fundo branco faz uma mistura de um assunto com o outro. Tem uma fluidez entre o quem somos, porque como eu estou falando da empresa lá do quem somos, eu já dei quem somos e o que nós somos fazendo, o nosso portfólio. Já na parte de cima, que é tem o incorpore, meio que eu bloqueei, eu fiz uma divisão. Então olhando para o nosso layout, volta no nosso layout. Olha como a construção é um pouquinho Sem diferente. contar que ele marcou só essa parte aqui construída, ele marcou só o R, o U e o I. Ficou muito curtinho. O nosso foi uma coisa bem mais equilibrada. Parece que ele Exatamente. parece que ele tá segurando com um pires uma mesa. Sim, Tá difícil. Então, o nosso não, nós já tem uma estrutura melhor. Então, olhando para os sem contar nossos. que eu aproximei, ficou muito estranho aquelas ondas curvas ali, ficou nada a ver, né? Tá vendo que agora, olhando para o que você colocou, olha que interessante. A tua cor do banner que você escolheu tem o mesmo tom das imagens de baixo, né? E aí, uma área dividiu a outra. Banner tá aqui, bloqueou. Então, o Tenho Incorpore, a gente meio que bloqueou o Tenho Incorpore. Olha como é que a área do Tenho Incorpore é importante, tá? A gente deixou esse espaço. Até se você quiser descer um pouquinho tudo isso aí, deixar mais centralizado, ó, seleciona toda essa parte aqui do sobe um pouquinho. Sobe uma. Isso. Seleciona todos esses elementos aí do Tenho Incorpore e desce um pouquinho com a setinha do teclado. Para a mesma altura de cima do Tenho Incorpore, fique parecido com o de baixo, ó. Ele quis colocar vários fundos para não deixar nada vazio, né? Eu meio que Isso. entendi a ideia dele, mas menos é mais. Exato. Agora melhorou ainda mais o nosso layout. Ó. A gente conseguiu ter uma harmonização entre o topo e o rodapé da parte do Tenho Incorpore. Agora a gente entra no quem somos. Ó. A empresa vai ter um recado e eu estou direcionando. Ó a mistura do quem somos com o portfólio. Você viu que Nossa, essa caixinha deslocada aí fez com que deixasse mais, desse uma fluidez do que eu deixasse tudo dentro de um bloco. Eu fiz uma mistura. sem contar que as cores estão casando, né, professor? Sim. Até a fachada que é cinza, um escuro. Tá vendo? Tudo orna. Então as fotografias que você escolheu tem coerência. Você queria deixar isso opaco, cinza. Eu falei, não, a gente tem que protagonizar. Aqui também, eu tô colocando, na vez de eu deixar isso, o preto aí, eu coloquei o mesmo preto que eu trabalhei na caixa de cima, eu tô trazendo para cá. Onde tem um quem somos, eu já. É uma coerência. Então é uma construção de layout. E aí essa Sem parte. contar, exatamente, aqui está marcado, não é um desejo, é uma entrega. A gente está dando um recado. Ali ele só colocou uma coisinha sem nexo ali. Isso. Indiretamente, essa linha que a gente colocou deu uma base para o texto, mas também evidenciou o texto que você falou. Então, não é Deu um, um é um negrito aí. Então, a gente não mudou cor. Lembra que a gente não colocou vermelho? Não precisava colocar vermelho aí. Porque o vermelho em alguma dessas palavras ia ficar muito complicado. Então, eu deixei só a barrinha. Então, pode salvar novamente. Isso, abre aí pra gente. Vai cair um pouco, vai cair o link de novo, Tami. Aí eu vou gerar um outro link aqui para você, para a gente finalizar essa parte e aí concluir essa aula hoje desse site. Nem sei como agradecer, professor. Nossa, tá ficando lindo. Nem sei como agradecer. Não, é você que estava aí, já está construindo, ok? A ideia é sua, eu só estou ilustrando aqui, ó. Imagina, Oh, nossa. pera aí que você mexeu em alguma Nem coisa aí também, ó. Dá um Ctrl Z. Aí, cuidado aí que... pode deixar, professor. Pode chamar, então, que já Chama já ele aí. vai cair mesmo. É, eu vou fazer o link para você e já manda aí. Tá bom, obrigada.
Aí, professor, o que que você me sugere na programação depois que mandar para ele? Lógico, após terminar o site. Você acha legal a gente colocar um site comum, como o da GNO, onde aperta aqui, já clica as telas para eles verem? Ou a gente coloca, porque vai ser uma homepage, ou a gente também coloca uma forma de entrar aqui, assim que abre o site, eles vão entrando na sala aqui. Ó, o do entrar na sala é bem complexo, porque aí é um vídeo, porque você tem que fazer uma animação de imersão, né? Eu acredito que depende a pessoa vai acessar pelo notebook, pelo computador, você tem que fazer a coisa mais simples e leve. Então eu faria o quê? A pessoa Todo mundo vai olhar para o celular, é fato isso. vai descendo e abrindo, se for o caso, você pode descer com o mouse e ir abrindo as páginas, ou você pode clicar e já ter carregado tudo, que é o mais viável. Entrou no site, carregou tudo, aí você vai navegando, porque aí você já não cria uma expectativa para o usuário de ficar uma tela em branco carregando, que aí o usuário sai. Então, porque vai depender muito da conexão. E aí que é o problema. É, O seu, porque muita gente que é designer, ele empolga em tanta configuração, em tanto recurso, que aí quando vai programar isso, o cara tem que estar no Wi-Fi para poder acessar. Se tiver no 4G, entendeu? Fica pesado. Então, era essa a sugestão. Indo para a reta final agora também, a gente vai fazer um bloco, que aí a gente pode estilizar essa parte agora, pode abrir mais essa área aqui de baixo. todo Ok? mundo olha no começo pelo celular, não tem como. Isso, e aí você vai ter que deixar ele hoje ele tá para desktop esse layout. Então esse layout Uhum, aqui é desktop. Quando você for fazer, você tem que fazer o site responsivo, para que se a gente fosse fazer esse layout em responsivo, ia ficar muito mais longa essa página. Concorda comigo que a gente ia descer, porque essas 6 abinhas que você tá vendo aí, elas já ficariam uma embaixo da outra. Então a pessoa tinha que ficar arrastando para baixo, ou não, eliminar essas 3 de baixo para deixar menos área para arrastar. Mas isso é um segundo passo. O primeiro passo é a gente estar fazendo o desktop, que é o mais importante. perfeito, professor. E aí, Tá saindo. depois do portfólio que a gente fez, a gente vai criar uma caixinha cinza escura, Pode ser um retângulo. um retângulo de ponta a ponta agora para a gente dividir esse bloco. A gente vai fazer um retângulo Ah, para a gente fazer uma área aí, que é a área do formulário. seria inteiro assim ou menos? Ponta a ponta, isso. Inteiro. A gente vai colocar ele no tom agora. Pode subir um pouquinho, pode aumentar o que você estava fazendo. Legal. Mais ou menos aqui? Pode descer um pouco também. Aí, perfeito. Pode abrir essa caixinha um pouquinho mais. Pode abrir ela para baixo. Opa, seleção 2. Isso, desculpa, seleção, aí mesmo. Não, tá Ué, descendo. Aí, pra cima. Pode abrir mais. Essa área você vai trabalhar bastante. Pode abrir. Pode descer um pouquinho mais. O espaço entre a parte vermelha pode descer. Aí tá bom. Agora, Tami, tem agora essa liberdade de você fazer uma textura. Pode colocar em cinza aí, só pra gente poder visualizar. em cinza. Isso, perfeito. Então a gente tem essa área aí, que é a área onde vai ser o formulário. Do da GNO, se você entrar no da GNO lá, ela tem um bloco, pode descer vermelho, ali, ó, ele fez um fundo escuro, ele fez uma caixinha do Fale Conosco, fez uma caixinha dos contatos, tem um background. A gente pode até seguir nessa mesma proposta. Por que que tá fazendo isso na caixinha? Ó? O responsivo desse site não tá legal. Pede para maximizar a tela inteira, para você ver, ó. Aumenta a tela inteira e ele melhorou. Então, se você tivesse visto num tablet, poderia desse erro, tá vendo? É a questão da programação. Mas você veja que eu achei bonito esse. Tá vendo que nós temos essa caixinha que nós fizemos do Quem Somos? E ia ficar legal fazer esse mesmo estrutura. O fundo preto, um fundo cinza escuro. Fazer esse quadradinho branco do Fale Conosco. E fazer um quadradinho vermelho.
Olha aí, ó, tá vendo que as ondas apareceram aqui, ó? É, no vermelho, agora que eu percebi. Aí tem uma relação legal, mas a escala de uma com a outra é um pouquinho diferente. Tá vendo que é bem fininha aqui e lá é bem grosseiro, bem grande. Então, eu achei essa mais bonita. Poderia ele respeitar isso lá, ficaria mais bonito. Mas vendo essa área que você está fazendo, você consegue replicar isso aqui lá para mim? Fazer esses dois quadradinhos vermelhos, o vermelho, o branco. É isso. A gente faz esse. Copiar esse aqui que a gente tinha feito? Não entendi. Copiar esse que a gente tinha feito? Pode copiar esse aí, pra gente Desse poder. tamanho, mais ou menos? Pode ser, pode copiar ele. Por atrás, né? Selecionar. Isso, pode trazer pra frente aqui. Só que a gente vai diminuir um pouquinho o tamanho e vai respeitar a mesma área dele. A gente vai colocar esse aí. Pode copiar Vai esse. ficar desse lado aqui, professora? Ou vai ficar do outro? Vamos fazer duas caixinhas, a caixinha branca e a caixinha vermelha. Então a gente copia e cola isso aí. Esse a gente vai colocar no vermelhinho, pra gente ver como vai ficar. E aí você pode pegar aquele vermelho que tá, sobe um pouco. Depois a gente vai fechar essa caixinha. Pega, sobe um pouquinho. Não, não, desculpa. Sobe a página até aquele quem somos, só para que a gente possa ver o tom da cor. Tá vendo essa faixinha vermelha que tá aqui atrás, ó, do bloquinho preto? Ah, Copia, Marçal. copia ela, pega essa faixinha aí já pronta, copia e cola. Isso. Aí apaga essa da esquerda, esse bloco da esquerda aí, pode apagar ele. Não, da esquerda. Tudo bem. Ah, foi mal. Da outra Peraí, esquerda. Ctrl Aí. Z. Legal. Aí abre essa faixinha vermelha, abre ela, como a gente teve lá do contato. Isso, abre ela aí. Pode vir, pode vir. Perfeito. Pode, Até aqui, mais ou menos? pode ir mais. Pode ir. Aí, tá bom. Agora a gente vai. Volta lá no site da GNO. Vamos dar uma olhadinha lá no site da GNO. Então a caixinha branca, ela é um pouquinho maior que a preta que a gente tá lá. E a gente pode até, vamos usar esse tom, ó. Onde é preto, a gente vai pro preto lá. Onde é preto, vamos lá no nosso Illustrator. Então, onde tá cinza claro, a gente vai pôr um preto. Isso, não tem problema. Então, a gente volta lá, volta em camada 1 ali, isso. Aonde tá essa caixinha cinza, esse preto transparente, põe em branco. A opacidade você põe em 100%. A opacidade do branco a gente deixa 100? 100%. Pra gente poder ver a caixinha. Peraí, ele Clica em tá... 80%. Isso, clica nele. Pode clicar e escrever 100%. É que ele não tá indo, peraí. Ah, então clica na setinha ali. Ó, não, Ó, agora foi. Era erro do Illustrator mesmo, professor. não, mas ele não colocou na. Clica, seleciona a caixinha sua. Isso, agora vai. Agora ele vai. Deu Ah, bug aqui. Foi. isso. Diminui essa caixinha um pouquinho, a altura dela. Pra baixo ou pra cima? Isso, pra cima. Aqui? Mais um pouquinho. Tá bom. E aí, vamos aumentar mais essa caixa preta atrás. Deixa eu ver. Isso. Aumenta pra baixo. Peraí, eu tô tirando do lugar. Uhum. Deixa eu selecionar ela. Opa. Desceu? Tá bom. Desceu. Legal. Agora a gente vai aumentar a caixinha branca para a esquerda. Vai passar um pouquinho a vermelha. Pode passar um pouquinho a vermelha. Pode passar. Perfeito. E desce para baixo a branca. Abre um pouquinho para baixo.
A caixinha branca. Desce um pouquinho, pode vir. Tá bom. Agora a vermelha você vai descer um pouquinho ela pro meio. Isso. Desce um pouquinho mais. Beleza, tá. Agora seleciona a vermelha e a branca e desce um pouquinho para baixo. Seleciona só a vermelha Peraí. e a branca. E desce um pouquinho com a setinha do teclado. Beleza, pode dar um pause aí, pode salvar. O que eu vou pedir agora para você? A gente vai dar um timer agora. Na próxima aula, que aí a gente vai seguir o Photoshop, tá? O que eu vou pedir? Olhando esse site da GNO, para que você tenha liberdade, veja lá no GNO que tem as caixinhas ali dos campos. Volta lá no site da GNO. Tá vendo que tem nome completo, e-mail, telefone. Então, você vai replicar para mim essas caixinhas, tá? Para que na próxima aula a gente conclua esse. Se você quiser fazer agora pelo fim ou amanhã cedinho, né? Mas eu queria que você preenchesse esses campos aí. E aí, na parte de contato, a mesma situação, ó, onde e aí depois a gente vai fazer esse rodapé e colocar o logo da Incorpore e trazer o menu aqui para baixo, fazer esse fechamento. Mas só Perfeito. pra gente concluir e também não passar muito do tempo, nessa área que a gente construiu esse elemento, então a gente vai agora colocar esses campos ali. Então você vai fazer só os quadradinhos, os textos a gente faz juntos na próxima aula. Então só faz os 5 bloquinhos ali. E nessa parte de baixo onde está o branco, aí a gente vai trazer um rodapé vermelho para a gente fechar o site aí. Tudo bem? Perfeito. Nossa, perfeito. Nem sei como agradecer. Não, fica eu fico muito feliz em saber que você está evoluindo nisso. A gente está dando esses macetes, mas de modo geral você está entendendo a estrutura que a gente está construindo. E para programação vai ser bem tranquila porque é algo extremamente alinhado, dá para fazer muita coisa no site aí. Tá bom, Tami? Nossa, tá ótimo, professor. Só Deus para te pagar. Nossa, fiquei muito feliz. Valeu. Aí, quinta-feira eu vou te confirmar o horário. Provavelmente que se quinta-feira a gente vai conseguir, ou se não, só na terça que vem. Porque como eu falei, eu tô aqui em Florianópolis, deu tempo pra gente poder fazer esse bate-papo, hoje estava mais tranquilo. Mas dependendo do compromisso que eu tenho aqui, se tiver alguma impossibilidade, eu te aviso, tá bom? Tá certo, professor. Muito, muito obrigada mesmo, viu? Nem tem como agradecer. Eu fico Fica. no aguardo, então. Obrigadão, viu? Valeu, boa noite, tá, Tami? Boa noite, professor. Tchau, Tchau, tchau. tchau.